Boa noite, eu sou o engenheiro Avelar do canal Aprender e Fazer na Engenharia Civil e hoje nós vamos falar de forma extremamente básica, prática e simples, como são todos os meus vídeos, de inclinação em porcentagem e ângulo. E eu vou apresentar para você no final do vídeo uma tabela com o fator de acréscimo para cálculo de comprimento de peças inclinadas. O que é essa tabela? Você tendo a distância na horizontal, estou representando aqui com essa linha vermelha, tá vendo? Você tendo a distância na horizontal, a tabela te dá o comprimento da peça inclinada. Comprimento desses caibros aqui. Eu te apresento essa tabela no finalzinho do vídeo, ok? Vem comigo. Então nós falamos de inclinação de uma superfície, como exemplo essa rampa, inclinação de um telhado, né? Das peças de um telhado, sempre de uma peça, de uma superfície ou de uma reta que não estiver na horizontal. Na horizontal a inclinação é zero, né? Vamos tratar da teoria da inclinação aí nesse desenho, considerando essa semi-reta, essa reta vermelha, né? A inclinação é expressa, é medida de duas formas. A primeira, pela relação, pela divisão entre o comprimento na vertical e o comprimento na horizontal. Vamos pôr valores aqui para ficar bem claro. Se nós tivermos aqui na vertical 1,20 m, se for um telhado seria o pontalete, por exemplo, 1,20 m. Tivermos aqui na horizontal, imagina a laje, 4 metros, a inclinação é justamente a relação da vertical dividido pela horizontal. Vertical por horizontal, 1,20 dividido por 4, dá 0,30. Então a inclinação dessa reta vermelha é 0,30. Se multiplicarmos por 100, temos a inclinação 30%, que é o mais usual, né? E podemos expressar, podemos referir a essa inclinação da reta vermelha também pelo ângulo que a reta vermelha forma com a horizontal. E esse ângulo, nesse caso, para essa inclinação de 30%, é exatamente 16,7 graus. Usamos normalmente uma letra grega, aqui o alfa, né? O ângulo entre a reta vermelha e a horizontal preta, então é de 16,7 graus. Uma inclinação de 16,7 graus equivale a uma inclinação de 30%. É a mesma coisa, são unidades diferentes, né? Então, voltando aqui, se aqui tem 1,20 m, e aqui tem 4 metros, esse telhado está com inclinação de 30%, que de fato é uma inclinação boa para telhas cerâmicas, né? Isso aqui é uma inclinação para deficiente, que eu descuidei do valor dela, descuidei de ver para te dizer do valor dela, mas tá fácil aí de encontrar no Google qual é a inclinação admitida por norma para a rampa de deficientes. Vou deixar por escrito aqui no vídeo, ok? Vamos lá. Acredite se quiser, mas eu já vi muita gente fazendo confusão com a medida de inclinação, confundindo o ângulo, que é esse que aqui eu pus externamente, né? O ângulo que dá a inclinação com a relação com a porcentagem. Por isso que eu vou te mostrar aqui. Imaginemos que a reta na horizontal meça 1 metro. Aqui nós temos uma inclinação de 10%, porque na vertical tem 10 centímetros, tá vendo? Então, inclinação, se você dividir a 0,10, a relação
em porcentagem 10%. Para você ter ideia, esse ângulo aí, alfa, é 5,7. Quando a inclinação é 30%, o ângulo é, como já disse, 16,7 graus. Tá vendo? E assim por diante. O 50%, que é um caimento já forte, o ângulo 26,6 graus. O 70%, vou parar um pouquinho no 70%. 70% o ângulo é, vou ter registrado aqui, 35,2 graus. Por que eu parei nesse? Tem um vídeo interessante mostrando as ruas íngremes de Belo Horizonte e como Belo Horizonte tem rua íngreme, né? Já morei lá, saudosa Belo Horizonte. E lá no Barreiro, que já pertence à Contagem, né? Encontrar lá campeã de inclinação com 35,2 graus, que equivale a 70%. É muito íngreme. Tem o vídeo mostrando os carros não conseguem subir, acidente toda hora. É muito íngreme uma rua com 70% ou 35,2 graus, né? Dando sequência, de eu apagar aqui os 35,2 da rua, eu tenho até o nome da rua, peguei aqui para te falar. Rua Taguatinga, no Barreiro, colado em Belo Horizonte. Vou apagar a reta para continuar dando sequência aqui no comentário que eu estava fazendo com você, comentário teórico sobre o ângulo, né, que pode ser em graus e em porcentagem, né? Então estávamos no de 70, 80, 90, 100%. 100% é uma inclinação muito interessante, muito grande, né? Só para chalé, telhado de chalé, que faz com o ângulo de 100%. 1 metro na horizontal, 1 metro na vertical. 1 por 1, 1. Multiplica por 100, 100. 100%. E o ângulo, desculpa, é um ângulo clássico, né? 45 graus. 45 graus. Daí por diante, mais de 100%, o ângulo vai crescendo até o infinito. Quando chega na vertical, a inclinação chega na vertical, aí você só pode expressá-la em termos de ângulo, que é 90 graus, né? Então essa inclinação aí, o ângulo, vou até escrever que o ângulo alfa nesse caso, são 90 graus. Por que não tem jeito de expressar ela em porcentagem, a relação? Porque vai ao infinito. Essa reta na vertical não vai encontrar com essa nunca. Então vai ao infinito, não é? Inclinação 90 graus, não é possível dizê-la, referi-la em porcentagem. Meu prezado inscrita, minha prezada inscrita, me permita mais um pouco de teoria, porque é importante. Eu tenho a inclinação em graus e quero a inclinação em porcentagem, que é o mais prático. Muito simples. É só você lembrar da trigonometria básica. Tangente de um ângulo alfa no triângulo retângulo é o cateto oposto ao ângulo, esse, dividido pelo cateto adjacente. Então, tangente de alfa, cateto oposto ou cateto adjacente. Você pega a calculadora do seu celular, ou qualquer calculadora que tenha funções trigonométricas, né? Eu peguei essa aqui do meu celular, vem cá, digita tangente, tá só T-A-N, tangente, 16,7
igual, vai dar esse resultado. Se elimina, arredondei para 0,30. Então a tangente de 16,7 é 0,30. Tangente de 16,7, que é o cateto oposto pela adjacente, é 0,30. Então 0,30 é a relação entre o cateto oposto pelo cateto adjacente. E o cateto oposto é justamente a altura. E o adjacente é a medida no horizontal. Então essa é a relação que dá a inclinação. 0,30 ou 30%, né? 0,30 ou 30%. Tá vendo como é simples? E o contrário? O contrário eu não vou fazer não, mas para quem conhece um pouco de trigonometria, o contrário seria você pedir o inverso da tangente de 0,30. Você bate, digita 0,30, inverso da tangente. Você vai achar o 16,7, tá? Voltemos para a prática. Na prática, interessa mais é saber quanto mede o caibro, né? Ou a peça inclinada. E nós encontramos essa medida através do Teorema de Pitágoras, né? Então imagina que você vai fazer uma varanda e essa medida horizontal aqui é 4 metros. E você vai usar a inclinação de 30%, que é indicada para telha colonial, né? O mínimo deve ser 30%. Então você já aprendeu que aqui vai dar 1,20, né? Agora você quer saber o comprimento do caibro. É isso que eu chamo, e vou deixar a tabela com você, fator de acréscimo. Você vai pegar o 4 metros e multiplicar pelo fator de acréscimo e vai chegar no comprimento do caibro. Eu não consigo ficar sem falar da teoria disso, como isso é simples, através do Teorema de Pitágoras. Reproduzir no desenho a situação real aqui, tá vendo? Altura, altura 1,20, H, horizontal 4 metros. Queremos saber o comprimento do caibro, que eu chamei de C. A inclinação do telhado é 30%. Teorema de Pitágoras. O quadrado dos catetos, quadrado da soma dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Um cateto é o A ao quadrado. O outro cateto é o H ao quadrado. A ao quadrado mais H ao quadrado é igual ao C ao quadrado. C é a hipotenusa, né? Teorema de Pitágoras. 1,20 ao quadrado mais 4 ao quadrado igual ao C ao quadrado. Se fizer isso aqui dá 17,44. C ao quadrado é igual a 17,44. Raiz quadrada de 17,44, 4,176. Então o C, esse caibro, mede 4 metros e 17 centímetros, 6 milímetros, 4,17 centímetros, né? O fator de acréscimo é só dividir o tamanho que deu o caibro pelos 4 metros. Então o fator de acréscimo para uma inclinação de 30% é 1,044. E aqui está a tabela que você pode copiar e usar. Se você estiver fazendo um telhado com a inclinação de 10%, o fator de acréscimo é 1,005. Se você estiver fazendo um telhado com 50% de inclinação, o fator de acréscimo é 1,118. Ou seja, vou ter que calcular, pegar o calculador aqui e fazer aqui Então você está fazendo um telhado com 50% de caimento, de inclinação. Se a horizontal medir 6 metros, você vai multiplicar 6 metros vezes o fator. O fator é 1,118, 1,118. O caibro vai dar 6 metros e 71 centímetros, tá vendo? Cresce bem menos que é de se imaginar. Então pode usar essa tabela aí.
Para finalizar, para ganhar o seu like, o seu compartilhamento, a sua inscrição para ajudar o canal, sempre digo, se discordar, escreva, se tiver pergunta, dúvida, escreva também, sabendo eu respondo. Você já deve ter ouvido falar muito em que a teoria na prática não funciona. Vou falar sobre isso. Acontece que a teoria funciona sim. A questão é que, ao utilizá-la na prática, esquece de algum pormenor, algum detalhe. Por que eu estou falando disso? É lógico que para dar certo, você tem que medir horizontal considerando o beiral desde aqui. Ó, você tem que medir desde aqui. Vou fazer uma reta onde você tem que medir. Você tem que medir desde aqui até no finalzinho. Se o caibo entrar na parede, você tem que entrar na parede com a linha reta aqui também. Se você medir essa horizontal correto aqui, certinho da ponta do beiral, considerando esse caibo aqui, ó, da ponta do beiral, na horizontal, medindo na horizontal, até na ponta do caibro, vou fazer uma linha verde. Lá na ponta do caibro, vou entrar 5 centímetros na parede. Era para ser verde a linha. Ficou. E aí sim, agora você traz a medida horizontal até aqui. Essa horizontal, multiplicado pelo fator de acréscimo, com certeza absoluta, dá o comprimento do caibo. Agora, é claro, você mede a horizontal só aqui, da peça até na parede, aplica o coeficiente, esqueceu do beiral, esqueceu dos 6 centímetros sobre essa peça, esqueceu dos 6 centímetros sobre essa peça, esqueceu dos 5 centímetros que vai entrar na parede, claro que está errado, tá? Então, sempre que você ouvir alguém dizer que a teoria na prática não funciona, pode ter certeza que é por isso. Porque quando vai para a prática, tem muito detalhe, tem muita variável que a teoria não considerou. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Dê o like. Um grande abraço.